Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e a todos os irmãos em Cristo que nos assistem através desse vídeo pelas redes sociais. Estamos na Semana Chamada Santa e, considerando esse contexto e a impossibilidade que temos de estarmos reunidos no templo, inclusive para realizar, como nossa igreja tem feito já há vários anos, o culto da ressurreição no domingo pela manhã, nós tomaremos então esses acontecimentos da Semana Chamada Santa ou do período da Páscoa, a festa dos judeus, naquele acontecimento quando da morte, sepultura e ressurreição de Jesus, e traremos para o nosso contexto à luz da narrativa bíblica. Então, eu já quero pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos tentar tirar lições e fazer aplicações para a nossa vida a partir destes relatos do acontecido há quase 2.000 anos atrás para os dias de hoje, para a nossa vida como cristãos evangélicos e em especial nós, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu tomo o texto de Lucas, por favor, Lucas capítulo 22, e quero ler os versos de 7 até 30. Na verdade, nós não vamos ler todo o texto, porque é extenso, mas Lucas capítulo 22, abra sua Bíblia e observe os textos de 7 a 30. E estamos dentro do contexto da Semana Chamada Santa e hoje é quinta-feira. E o fato mais importante e relevante daquela quinta-feira foi quando Jesus celebrou e instituiu a ceia memorial com os seus discípulos, com os seus apóstolos, naquele momento. Logo no início do texto, o verso 7 vai dizer que chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então Jesus, dentro daquele contexto, como judeu, ele pediu que se preparasse a celebração, a ceia pascal, a refeição de Páscoa, que era celebrada pelos judeus e que é celebrada pelos judeus, para agradecer a Deus pela libertação da escravidão no Egito. Mas a pergunta que deve se levantar nesta quinta-feira da Semana Chamada Santa é: devo participar da ceia memorial? Essa é uma dúvida, é uma questão, é uma crise que toma o coração de muitos irmãos e irmãs evangélicos nas mais diversas denominações. Aquelas que têm uma visão sacramental, se houve alguma coisa que eles consideram impureza na vida da pessoa, eles impedem a pessoa de participar da ceia memorial. Outros, por uma consciência própria, sabem que estão com uma vida desajustada aos olhos de Deus, na presença de Deus, cometem seus pecados e eles não conseguem participar da ceia memorial, porque realmente estar na presença de Deus e memorizar, lembrar, trazer à memória o sacrifício de Cristo é realmente algo para muitas pessoas assustador. Mas voltando à pergunta, devo participar da ceia memorial? Naquele contexto, Jesus reuniu os seus discípulos à noite num grande cenáculo, diz o texto sagrado, Lucas capítulo 2, a partir do verso 7 até o verso 30, e ali então ele serviu a ceia memorial para todos os seus apóstolos, os 12, verso 14, eles estavam ali reclinados à mesa com Jesus. E aí no verso 17, Jesus distribuiu
o cálice e ele diz: tomem isto e partilhem uns com os outros. Né? E ele pegou o pão, verso 19, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E depois, então, de comerem o pão, Jesus deu o cálice para eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que nos torna aptos a estarmos na presença de Deus, e se temos fé nele, em Jesus, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, somos então tornados filhos de Deus pela sua graça infinita e misericórdia. Mas a pergunta é: devo participar da ceia? Digamos que há uma situação na sua vida em que você, na sua mente, sabe que aquilo desagrada a Deus, no seu coração você sente pesar, porque você sabe que cometeu pecado. Mas aí você chegou na igreja e é ceia memorial, ou como dizem alguns irmãos de outras denominações, Santa Ceia. Alguns se retiram, alguns não pegam o cálice nem o pão, não participam. Será que isso é correto? Bom, eu quero olhar o texto e agora eu vou ler literalmente o que diz o verso 21. Depois de distribuir o pão e o cálice e dizer que aquele cálice, o suco de uva, o vinho ali, representava o sangue de Jesus derramado em favor de nós, em favor daqueles apóstolos e de nós, no verso 21 Jesus diz assim: mas eis que a mão daquele que me vai trair está com a minha sobremesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Verso 23. Eles começaram a se questionar, depois da palavra de Jesus, que havia ali entre eles um traidor. Quem seria dentre eles o que cometeria tamanha atrocidade, aquele pecado? Mas aí o texto continua em Lucas, narrando outros debates ali entre eles, e aí eu acho interessante o que Jesus volta a dizer no verso 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado nas minhas provações. Eu penso que não há razão, não há motivo, não há nada que deva nos impedir de participar da ceia. O texto bíblico de Lucas 22, assim como outros textos, foca no traidor, Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Porém, se você olha o texto, se estavam os 12 reunidos, estava presente ali Pedro, que negou a Jesus, estava presente ali Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus, assim como Judas Iscariotes, que vendera Jesus por 30 moedas de prata. Logo, pessoas que tinham dúvidas, crises, dificuldades espirituais, pessoas que tinham problemas de processar tudo aquilo que estava acontecendo no seu coração, a sua própria vida, as suas inquietações, estavam presentes e participaram. E por que Jesus não os apontou e não disse que eles não deveriam participar, não os restringiu? Primeiro, a ceia memorial, ou como dizem a Santa Ceia, não perdoa, não apaga pecados. O que perdoa, o que apaga pecados, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A ceia memorial é apenas, a Santa Ceia é apenas uma celebração para nós lembrarmos do sacrifício, lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. Então, a ceia memorial é lugar de pecadores.
eu e você, qualquer pessoa, se temos pecado, devemos participar. A única restrição bíblica que impede a participação na ceia está em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz, a partir do verso 23 até o 29, que se você não tem discernimento do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, do sacrifício feito por Jesus na cruz, você não deve participar, e se participar, o faz para a sua própria condenação. Ou seja, quem não tem fé em Jesus, quem não compreende o sacrifício de Jesus na cruz para perdoar pecados, e quem não recebe esse sacrifício como sendo o sacrifício da sua própria purificação e perdão dos seus próprios pecados, estes não devem participar. Mas se você crê em Jesus, se você tem certeza da sua salvação, não há motivo, não há razão, mesmo que você tenha consciência de que falhou, para que não possa participar. Mas é importante, como Jesus permite que aconteça, uma reflexão, uma introspecção, ou seja, olhar para dentro de si mesmo, vasculhar a vida, as entranhas do ser, da consciência, da alma, do espírito humano, do coração, e avaliar se há alguma coisa que nos coloca em contrariedade ao caráter de Deus, à natureza santa de Deus, que nos faz ter a consciência de pecado diante de Deus. E a partir daí é necessário o arrependimento sincero, a confissão de pecados ali mesmo, talvez com o pão, o cálice na mão, orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu pequei, eu falhei, me restaura a tua presença, a tua glória. Não retires de mim o teu Santo Espírito, devolva-me a alegria da salvação, como orou Davi no Salmo 51. E aí então, participar da ceia memorial, para lembrar e para celebrar a vitória de Jesus Cristo na cruz, que envolve o perdão dos nossos pecados, que envolve a derrota de Satanás contra a nossa vida, contra a vida daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Celebrar a vitória de Jesus contra o inferno, contra a morte eterna no inferno. Porque essa vitória ele conquistou para nós na cruz. E ele ensinou este memorial. Façam isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice na ceia memorial, ou santa ceia, como dizem, é para celebrar a vitória de Cristo na nossa vida contra os nossos pecados, derrotando Satanás e todas as suas opressões na nossa vida, tornando-nos vitoriosos em Cristo para o louvor da glória de Deus. Então, meu querido, não importa, pois ali estava o traidor, ali estava o que negou, ali estava o que duvidou, ali estavam pessoas normais como eu e você, além dos outros apóstolos que creram e perseveravam na fé, são pessoas como nós, mas pessoas que participaram com Jesus daquele memorial, a fim de que pudessem ensinar para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje no século 21, que nós podemos sim, apesar das nossas limitações, se fazemos uma reflexão sincera, se confessamos os nossos pecados e se reposicionamos a nossa vida decidindo abandonar a prática do pecado e viver para a glória de Deus, viver pelo poder e pela unção do Espírito Santo, nós podemos sim participar da ceia memorial para louvor e glória do nosso Deus, para testemunho da nossa salvação em Jesus, para proclamar o evangelho da salvação aos homens que ainda não creem e não conhecem a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Então, meu querido, para esta quinta-feira, eu quero dizer a você: não se furte a bênção, o privilégio de participar da ceia memorial. Vem conosco,
e te faremos bem, diz a Bíblia Sagrada. Eu oro, abençoando a sua vida e agradecendo a Deus em nome de Jesus, pela certeza que Ele nos dá da salvação, pela vitória que Ele nos dá contra o pecado, a morte e o inferno. Eu oro abençoando a sua vida, porque neste tempo de reflexão, nesta quinta-feira da semana chamada Santa, podemos confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, me purifica com o sangue de Jesus derramado na cruz. Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma semana chamada Santa de bênção, de paz no seu lar com os seus, em nome de Jesus.